A graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Deus seja dado toda a honra, glória e louvor para todos sempre. É com muita alegria e satisfação que gostaria de trazer uma reflexão da palavra, da Paraxá, da palavra do bendito eterno que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, continuação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista amado, médico Lucas, e se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24 ao versículo 26. Está escrito assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mão de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é o que dá a todos a vida, a respiração e a todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Bendito seja o eterno Deus, rei de todo o universo. Bendito seja o teu nome. O teu reino dura para sempre, a tua palavra jamais terá fim. Nos ensina e nos conforta segundo a tua palavra. Gostaria de trazer uma mensagem, uma reflexão da palavra do bendito eterno sobre limite. O que é limite? Limite é ponto de parada que divide uma coisa da outra. Em Atos 17, 24, Deus, lendo a palavra do bendito eterno, Deus formou o homem do pó da terra, está registrado em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Está escrito que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em sua nariz o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Em primeiro lugar, entenda, depois que Deus fez e criou todas as coisas, por último ele fez o homem, para que o homem saiba que Deus não depende do homem para nada, porque Deus é antes de todas as coisas. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 1, versículo 3, está escrito assim: todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Glória ao eterno Deus Todo-Poderoso. Você que se acha que sem você as coisas não andam, tenho pena de você, porque você só existe por causa dele. Sem ele você não existiria. Aleluia, louvado seja o nome do eterno. Muito bem, Deus formou Ish, que em língua hebraica significa homem. Isha significa mulher em língua hebraica. Deus formou o homem do pó da terra, mas deu limite. Deus deu uma ordem. E quando a ordem é dada, a carne, o velho homem, ele não gosta, ele quer reinar. Deus deu a ordem ao homem. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao 17, está escrito assim: e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Versículo 16 está escrito: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerá livremente. Versículo 17 está escrito: mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerá, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. No versículo 17 está escrito assim: observamos a ordem de Deus dada para Adão. Dessa árvore, Adão, você está limitado no comer. De todas do jardim você pode comer livremente, mas dessa não. Adão não perguntou a Deus porque não podia comer da árvore da ciência. O que é ciência? Ciência significa conhecimento, mas Deus não deixa ninguém enganado. Deus fala para ele: Adão, se você comer, você morrerá. A ordem foi dada, o limite foi posto. Se Deus diz não, é não. Se ele diz sim, é sim. Passar por cima de princípio é trazer consequências terríveis. Tudo que o diabo quer é colocar dúvida contra a palavra de Deus. Tudo que o diabo quer é que você não obedeça à palavra de Deus. Por exemplo, em Gênesis capítulo 3, do capítulo 3, o versículo 1, vemos a tentação de Eva e a queda do homem. Veja bem, ora, a serpente era mais astuta do que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerá de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comerei dele, nem nele tocarei, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se abrirão vossos olhos, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu,
e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estava nu, e coseram de folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, temi porque estava nu e escondi. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comereis? Então disse Adão à mulher, disse Adão: a mulher que me desse por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? Disse a mulher: certamente me enganou e eu comi. A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizesse isso, maldito será mais do que todas as bestas e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andará, e pó comerá dos teus dias da tua vida, e por inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, e a sua semente esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Veja bem, Adão se escondeu de Deus porque disse que estava nu. Mas a Bíblia diz no capítulo 2 de Gênesis, versículo 25, diz: ambos estavam nu, o homem e a mulher não se envergonhavam. Por quê? Nesse momento, nesse período, se chamava o período da inocência, não havia malícia. Então, quando o homem, a mulher come e dá para o homem, aí são abertos os olhos. Interessante isso, que quando Eva comeu, os olhos dela não se abriu. Se abriu depois que Adão comeu do fruto que Eva deu para Adão, porque a ordem foi dada a Adão. Então, os olhos de ambos foram abertos e viram que estava nu e se envergonharam. Por quê? Aí entrou o período da consciência. A consciência, ela fala, a consciência, ela pesa. A consciência. Então, diz a palavra do Senhor. Então, através disso tudo, o homem comeu. E ele não morreu fisicamente, mas foi uma morte que foi espiritual. Foi a separação da comunhão entre o homem e Deus. Então, Deus, por causa disso, quando a pessoa erra, a primeira coisa que a pessoa faz é se esconder. Porque o pecado traz vergonha, o pecado traz consequência. O pecado traz sérias consequências, então o homem se esconde. Mas ninguém pode se esconder dos olhos do Senhor, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor está sobre toda a terra, contemplando o bem e o mal. E a Bíblia diz que não há nada oculta diante deles, porque todas as coisas estão nuas, patentes a seus olhos, o que temos de prestar conta naquele grande dia. Então, quando a pessoa erra, a primeira coisa que a pessoa faz é querer colocar desculpa e culpar o outro. Então, Deus pergunta para Adão e Adão coloca a culpa em Eva. Disse que foi a mulher que Deus deu a ele, que deu do fruto. Então, Deus pergunta para Eva e Eva coloca a culpa na serpente. E hoje, o dia de hoje não é diferente. São poucas pessoas que assumem seus erros, que tem caráter para assumir os erros. Caráter não é quando está lá em cima, caráter é quando erra e assume seus erros, de eu errei e agora preciso do perdão de Deus, preciso da graça de Deus, da misericórdia de Deus, para que Ele me restitua e me coloque de pé, e o nome de Deus sim será exaltado e glorificado na nossa vida. Todos os males que existem até hoje foi por causa da desobediência de um casal. Obedecer é melhor do que o sacrificar. Isso está registrado em 1º livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. O ser humano está limitado a lugar, a circunstância e tempo. Deus não, mas o homem sim. Deus não formou o homem para morrer. Devido ao pecado, aí entrou a morte. Romanos 5 e o versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Tipo de morte: a primeira morte física é a separação da alma e do corpo. Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volta a Deus o que Deus. Segunda morte é espiritual, é quebra da comunhão entre o homem e Deus. Tiago 1,15 está escrito. Depois havendo a concupiscência, conhecido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo gerado, consumido, gera a morte. A terceira morte é a morte eterna, identifica como punição. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte.
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Os israelitas aceitavam a morte como um fim natural da vida. Exemplo, Adão viveu 930 anos e morreu. Está escrito em Gênesis capítulo 5, versículo 5. Sete viveu 912 anos e morreu. Gênesis capítulo 5, versículo 8. Enos viveu 905 anos e morreu. Gênesis capítulo 5, versículo 11. Cainão viveu 910 anos e morreu. Gênesis capítulo 5, versículo 14. Maalael viveu 830 anos e morreu. Isso está registrado em Gênesis capítulo 5, versículo 17. Jared viveu 962 anos e morreu. Gênesis capítulo 5 e 20. Foram todos os dias de Enoque, 365 anos, Gênesis 5, e o versículo 29, o versículo 23, e no versículo 24 está escrito: e andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porque Deus tomou para si. Metusalém viveu 969 anos e morreu, Gênesis 5, versículo 27. Lameque viveu 777 anos e morreu, Gênesis 5:31. Uma morte prematura era vista como desobediência. Isaías capítulo 38 relata sobre o rei Ezequias, que adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta messiânico Yeshaú Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, o grande, o poderoso, o eterno, o que vive, o que domina, o que reina: põe a tua casa em ordem, porque morrerá e não viverá. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele se humilhou ao Senhor. E diz a palavra de Deus que Deus ouviu a oração do rei Ezequias, a sua lágrima, e mandou Isaías voltar e dizer para ele que estava acrescentando mais 15 anos de vida. Quando Deus deu para o Gadol Luem, o grande legislador Moisés, Deuteronômio 3 e o versículo 30, o versículo 15, vê que hoje te tenho posto a vida e o bem, e a morte e o mal. Versículo 16, porquanto te ordeno hoje que ame o Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, porque viva e que multiplique o Senhor teu Deus, te abençoe na terra a qual entrar e a possuir. Sempre quando uma ordem é dada, o homem velho, a natureza carnal, quer se levantar contra, porque existe uma luta entre nós mesmos. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17 está escrito: digo, porém, andar em espírito e não cumprirei a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e se põe uns aos outros para não façais o que queres. Toda natureza humana, Deus fez, Deus formou, Deus criou, mas estabeleceu limite e ordem. Sem ordem vira desordem. Deus falou para Moisés, no Sefer Shemon, capítulo 3, versículo 5, não te chegue para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Todo ser humano tem limite. No Sefer Bimidbar, livro de Número, capítulo 12, versículo 3. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra, mas era manso sim, mas esse mesmo Moisés feriu um homem egípcio e o matou e o escondeu na terra, na areia. Sefer Shemon, livro do Êxodo, capítulo 2, versículo 11 e o 12. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu e seus irmãos, e atentou para a sua carga, e viu que um egípcio feria um hebreu, um homem de seus irmãos, e olhou a um lado e a outro, e vendo que não havia ninguém, ali matou o egípcio e se escondeu na areia. Ei, você ainda esconde pecado, porque não adianta pecado oculto que não seja revelado. Deus revela tudo. Moisés orou para a direita e a esquerda, mas esqueceu de olhar para a vertical, para cima, olhar para Deus que vê todas as coisas e sabe todas as coisas. Quer mais exemplo do Senhor Jesus? Mateus 11, 28 e 29, para tudo tem limite. Disse Jesus: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Só que ser humilde e manso não quer dizer que vai aceitar o erro, a desordem. Não é isso não. Mateus capítulo 21, 12 e 13 está escrito: mesmo Jesus, que falou que era manso e humilde de coração, veja o que ele fez. No versículo 12 de Mateus 21, e entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pomba. Versículo 13, e disse-lhe, está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós
tem a convertido em covil de ladrão. Tudo tem limite. Veja bem, a mãe, veja bem, pais, mães, criança, leva para a igreja, dentro da igreja compra salgadinho, pipoca para as crianças, dá brinquedo às crianças para brincar dentro da igreja. A igreja é um lugar de adoração, a igreja não é uma praça pública, a igreja não é um parque de diversão. E tem muitos pastores, líderes de igreja que acham isso lindo. E principalmente aquele que tem condição, aí deixa para não tocar nos filhos, para não tocar nos pais, para não sair da igreja. Quem tem que sair da igreja, da igreja, não é a palavra de Deus, não é a disciplina, não. Quem tem que sair da igreja é as pessoas que não querem nada com Jesus. Porque se Jesus expulsou, se Jesus tirou dentro do templo aqueles que compravam e vendiam, e quer dizer as pessoas vendo os outros chupar picolé dentro da igreja, pirulito, pipoca, brincar de boneca, correr para lá e para cá, e as pessoas ficam ali como um bobo, como um palhaço, e não age, não faz nada, e acha que está tudo certo, e acha que Deus está gostando disso. Deus não está gostando disso. A Bíblia diz que o zelo da sua obra o devorará. Tem limite até para estar na casa dos outros. Provérbios 25:17. Retira o teu pé da casa do teu próximo, para que não te enfade de ti e te aborreça. Tem pessoa que gosta demais de estar na casa dos outros, até para ver a comida dos outros, a roupa dos outros, os móveis dos outros. O sangue de Jesus tem poder, tem limite para isso tudo, irmão. Limite até para ser provado. Lembra de Jó? No capítulo 1, versículo 8 ao 12. E disse o Senhor a Satanás: observasse tu, meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, devia-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: porventura teme Jó, Deus de balde, porventura não secaste tudo de bem a ele e a sua casa, a obra da sua mão abençoada, seu gado está aumentando na terra, mas estenda a tua mão e toque tudo quanto tem, verás sombra blasfema de ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. Limite. Deus colocou limite. Deus disse para Satanás: você vai tocar nos bens dele, você pode tocar em tudo, mas na vida dele, na alma dele, você não pode tocar, porque pertence a mim. Para tudo tem limite. Limite na tentação. 1 Coríntios 10:13 está escrito: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que vos puder, antes com a tentação dará também o escape que possais suportar. Limite para zombadores. Lembra dos filhos do profeta que zombaram de Eliseu? Segundo o livro dos Reis, capítulo 2, versículo 23 e 24. E o versículo 23 diz: e subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos zombavam da cidade, zombava dele e dizia: sobe calvo, sobe careca. No versículo 24, e virando-se ele para trás, ouviu e amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. Limite para falador. Lembra de Miriam e Arão falando mal de Moisés? No capítulo de número 12, versículo 5 ao 10, porque Deus falava com Moisés, aí Deus desce e fala com ele, diz: se existe profeta entre vós, eu falarei com ele como sonho e por palavra, mas com meu servo Moisés é diferente, eu falarei com ele cara a cara, assim como não tivesse temor de falar com meu servo Moisés. Miriam ficou leprosa na hora, 7 dias fora do arraial. Então, meus irmãos, tem que ter limite para tudo, limite até no culto, limite no falar. Por isso que o salmista Davi disse, ele diz: põe-se uma guarda na minha boca e guarda a porta dos meus lábios. Limite. Por isso que Deus deu 2 olhos para nós ver bem, 2 ouvidos para ouvir também, deu um nariz com 2 furos para nós respirar melhor e uma boca para falar menos. Limite até no culto, dentro da igreja. Guarda o teu pé quando entrar na casa do teu Deus. Mas antes, fazer sacrifício para ouvir, de que sacrifício de tolo para falar. Não sabe que isso faz mal? Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe. No nome do Hashem Todo-Poderoso. Shalom.